A palavra que eu quero liberar sobre a tua vida nesse dia, nesse ano da aliança, é porque nós precisamos saber com quem nós temos aliança. A aliança nossa é firmada com quem? Nós estamos aqui por causa de quem? A igreja existe por quê? Por causa de Jesus. E pode parecer muito simples o que eu estou te dizendo, mas é a verdade que liberta qualquer pessoa. É nós nos entregarmos tanto ao Senhor Jesus e estarmos tão focados no Senhor Jesus, que todas as outras coisas perdem o sentido e perdem o valor da nossa vida. Por isso ele veio e falou: eu vim para que você tenha vida e tenha a minha vida, e tenha a vida em abundância. Por isso ele falou: olhe para mim, siga a mim, toma a sua cruz e me siga. No ano da aliança, a primeira palavra que eu tenho nesse domingo, e mais, as palavras que eu vou ter aos domingos, de todos esses mais de 25 anos que eu tenho pastoreado, essa é a minha oração para que a gente vá para esse lugar, porque é isso que Jesus tem falado comigo desde o ano passado. André, me leva para o centro da igreja. Porque o evangelho não é sobre o que você precisa. O evangelho não é sobre o que você sonha. O evangelho não é sobre o que você deseja. Isso não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho não é sobre o que você sente. O evangelho não é sobre as nossas dores. O evangelho não é sobre nada a não ser Cristo. E Cristo crucificado e ressuscitado. A igreja não é sobre nós. A igreja não é sobre estar confortável, estar bem, estar tudo jóia. Não é sobre. A igreja é sobre Cristo. A vida de um cristão não é mais sobre ele, ao ponto dele falar: eu preciso que você morra para você, e você comece a viver. Jesus falou: para mim, porque nós precisamos viver Cristo. E se você está aqui por causa de Jesus, você pode dar um brado mais alto ainda. Você pode louvar o Senhor, se Ele é a razão da tua vida. E nesse primeiro domingo, nesse ano inteiro, eu quero te dizer: a nossa aliança é com Ele. A primeira palavra que eu tenho esse ano para você é sobre Jesus, o verbo que se fez carne. Jesus, o verbo que se fez carne. João capítulo 1, João revelado de Deus, tem essa palavra clara, e ele diz no versículo 1 em diante: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado de Deus chamado João. João foi levantado por Deus. Fala para quem está ao teu lado: você é como João, meu irmão. Você foi levantado por Deus. Eu posso ouvir um amém aqui? Então não é sobre nós, é sobre ele. João foi levantado por Deus. Deus vai levantar você. Vou falar mais uma vez: Deus vai levantar você e você vai apontar para Jesus. Deus vai levantar a tua mão, Deus vai levantar o teu trabalho, Deus vai levantar a tua família. Vai levantar, mas você vai apontar para Jesus. Versículo 7, olha aí, ó. Ele veio como testemunha. Ele foi levantado para vir como uma testemunha, para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio para testemunhar sobre a luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Versículo 10, vamos ler juntos que ele fala: aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o recebeu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, tem alguém aqui nessa manhã? Aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
aos quais não nasceram por uma descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra para nós hoje. Jesus, o verbo que se fez carne. Jesus não veio melhorar a nossa vida. Jesus não veio melhorar a sua vida. Jesus não veio dar um jeito na sua vida. Ele não veio, isso não é verdade. Jesus, ele veio trocar a sua vida pela vida dele. Jesus não veio melhorar a vida de ninguém. Não veio melhorar a vida de ninguém. Está errado isso. Ele veio trocar. Falou, eu vou te dar a minha e você me dá a sua. Por que muitos de nós estamos em crise? Porque nós amamos a nossa vida demais. Nós temos sonhos pessoais demais. Sua lista de oração é só sobre você. Sua agenda da aliança é só sobre seus sonhos pessoais. Você ama a sua vida demais. Você vem para a igreja por sua causa. Você não vem para a igreja por causa de Jesus. Por isso que está tudo dando errado na sua vida. Por isso que você é um crente muitas vezes frustrado. Por isso que você está cheio de lágrimas hoje. Porque você chora por sua causa. Você jejua por sua causa. Você quer viver um casamento feliz para você ser feliz. E está tudo dando errado na sua vida. Porque isso não tem nada a ver com o evangelho. Nada. Jesus não veio melhorar a sua vida. Jesus não veio realizar os seus sonhos. Ele não é o gênio da lâmpada mágica, onde ele aparece agora para você e fala, oh, você me descobriu? Então me fale o que você deseja. Não, Jesus falou o seguinte, me dá a sua vida quebrada, me dá a sua vida frustrada, me dá a sua vida ferida. Eu não sei se você já foi ferido na tua vida, se você já foi machucado na sua vida, se você já foi traído na tua vida, mas eu tenho boas novas para você. Dá essa vida para Jesus e pega a vida do perdão, pega a vida da misericórdia, pega a vida do recomeço. Eu posso ouvir um amém? Pega a vida da graça, pega a vida do poder, pega a vida da misericórdia. Você pode dar um brado comigo aqui nesse dia? Pega a vida de Jesus e entrega a tua vida para Ele hoje. Jesus não veio melhorar a nossa vida, Ele veio trocar a nossa vida pela vida dele. O evangelho, ele precisa cada vez mais ir para esse lugar na nossa vida que é o lugar central. É o lugar central. É um lugar onde nós somos secundários. Onde todos nós somos paralelos. Onde qualquer vontade nossa própria não vai nos impedir de viver a grandeza da prioridade da vontade de Deus. Onde Jesus, ele se torna o Senhor da nossa vida, dono da nossa vida, de uma forma tal que ele vai fazer o que ele quer, da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é o dono. Quando João está escrevendo esse texto, o contexto era qual? Um dos contextos culturais era o judaísmo. Os judeus, eles amaram tanto a lei, que eles criaram um mundo para eles. Criou um mundo para eles. O templo, que era para ser um lugar de adoração, virou tudo para eles. Eles viviam em torno do templo. Meu querido, não tem problema nenhum você amar a igreja, mas tem muita gente hoje que ama mais a igreja do que Jesus. Ao ponto de não querer Jesus por causa da igreja, porque ele fica focado na igreja e não fica focado em Jesus. Ah, eu estou machucado com a igreja. E daí? Quem disse que foi a respeito da igreja? É porque o seu foco está na igreja.
É porque seu olhar está na igreja. Você ama a igreja, você tem expectativa da igreja. Você quer ser igreja. Você não foi chamado para ser igreja. Você foi chamado para ser Cristo. Viver para Cristo. O que é viver para Cristo? Fala para quem está ao teu lado. É ir para a cruz. Sacode quem está do teu lado e fala: esse ano promete. Quem está pronto para viver a aliança? O pau vai quebrar aqui. A gente fez a igreja para a gente. A igreja é para a gente. Tem que estar confortável. Tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Se não estiver pronta para a gente, eu não vou para a igreja. Porque é para mim. É a igreja para mim. Ela tem. Eu sou de uma geração. Eu não sei você, que na porta da igreja não tinha ninguém com plaquinha, não. Tinha diácono na porta puxando o menino pelo cabelo. E na porta falando assim: você não vai entrar não, ô sem vergonha? Vai pro inferno, hein? Quem é dessa época? Na porta não era plaquinha: bem-vindo, pelo amor de Deus, entra. Não. Era o seguinte: entra logo, seu pecador, senão você vai queimar. Quem é dessa época? Dá um glória a Deus aqui. Nós sobrevivemos, diga um aleluia. Não. A gente tem que entender que a cultura que os judeus criaram, eles criaram uma cultura tal que quando Cristo chegou, eles não quiseram Cristo, eles quiseram a cultura. Quando Jesus chegou, eles não queriam Jesus, eles queriam o ambiente que eles criaram, porque aquele ambiente fazia bem para eles. O que faz bem para mim? O ambiente, o formato. O que faz bem para mim? O jeito que as coisas acontecem. Se Jesus chegar, ele vai atrapalhar o formato que a gente criou. Se Jesus chegar, ele vai atrapalhar o programa. Ele vai atrapalhar, porque nós é que a gente é que deseja, porque nós. E aí quando ele chegou, nem no templo ele conseguia entrar. Quando ele chegou, nem a própria palavra dele ele conseguia ler, porque os homens criaram para si uma igreja para si mesmo. Você está tentando fazer a família fluir para você. A sua família não é para você. O seu casamento não é para você. Os seus filhos não são criados para você. O seu negócio que Deus está colocando na tua mão não é seu. A nossa vida foi trocada. Alguém me ajuda a pregar que eu estou só começando. Todo conhecimento foi Deus que te deu. Toda criatividade foi Deus que te deu. Toda saúde foi Deus que te deu. Toda família que está permitindo que você tenha foi Deus que te deu. Foi ou não foi? Você pode exaltá-lo nesse dia. E Ele está falando: entrega para mim que eu tenho mais para fazer na tua vida. Tenho mais para derramar na tua vida. Eu sou o centro da tua vida. Você pode dar uma glória a Deus comigo nessa manhã? O verbo que se fez carne, o Cristo. Uma outra cultura da época eram os gregos. Os gregos eram inteligentíssimos. Os gregos eram intelectuais. Os gregos eram outra parte da sociedade que é essa. Uma é aquela que constrói o lugar pensando que Deus vai entrar onde eu construo. Só aquilo que eu construo é onde Deus vai. Está errado. Segundo é aquele que só pensa. Pensa em tudo, pensa. Ele quer pensar, ele quer filosofar. Ele está naquele lugar. Ele está naquele lugar que os gregos viviam, de tantos livros, de tantas coisas, de tantos pensamentos, que ele quer decifrar, ele quer entender tudo. E João, ele pega isso, ele pega essa cultura e começa a falar do Logos, ele começa a falar da criação, ele começa a falar dessa razão que organizava todo o universo. Então ele pega o grego, ele pega o judeu, ele junta os dois e fala assim: eu quero te apresentar aquele que é o Logos, aquele que eu estou afirmando e dizendo para você. A mente que criou todo o universo tem um nome. Aquele que criou tudo que você está vendo é uma pessoa. Aquele que é poderoso para fazer o que você não consegue compreender é alguém, e o nome dele é Jesus Cristo. Aleluia!
Jesus não é um mero líder espiritual. Ele não é só um profeta inspirado. Ele não é uma filosofia. Ele é o próprio Deus, Lagoinha, sendo revelado. Ele é o próprio Deus presente. Ele é o próprio Deus visível. Ele é o próprio Deus tocável. Toque quem está do teu lado aí. Jesus foi o próprio Deus tocável. A nossa vida tem que girar em torno de Jesus. Correr para Jesus. Ir para Jesus. Abraçar. Amar. Primeira realidade que eu quero falar. Por quê? Porque Jesus, Ele é eterno antes de tudo. Diga comigo, Ele é eterno antes de tudo. No princípio era aquele que é a palavra, e essa palavra estava com Deus, e essa palavra era Deus. Olha o que João está falando. No princípio, ele era a palavra. Quando Deus diz haja luz, ele era a palavra. Ou seja, antes de tudo existir, ele já era, e quando foi dito, era ele que estava sendo dito nela. Era ele intrínseco nela, ele era a manifestação dessa palavra. Quem está pegando isso aqui comigo? Nós estamos falando daquele que antes de você pensar, segunda-feira ele já está lá, quarta-feira ele já está lá, sexta-feira ele já está lá. Você nem pensou em nascer, nós éramos uma substância uniforme ainda, e ele já estava lá e já tinha planos para a tua vida. Sacode os quatro do teu lado e fala: Deus já tem planos para a tua vida e você nem sabe. Deus já tem desenhos para você e você nem sabe. Deus já está lá na frente cuidando de você. Jesus já está lá e você nem imagina. Antes do tempo ele é, antes do pecado ele é, antes da queda ele é. Jesus não se tornou Deus, ele sempre foi Deus. Vamos dizer alto, ele sempre foi Deus. Ele não se tornou, ele é Deus. Então a gente pensa que Jesus começou em Belém. Jesus começou, ele nasceu, ele começou em Belém. Ele não começou em Belém, ele só se apresentou em Belém. Quem está entendendo a diferença? Não, ele do nada, ele nasceu em Belém. Ele não nasceu em Belém, ele só apresentou. Então aqui, oi gente, estou aqui, cheguei. Ele chegou em Belém, porque antes de Belém existir, ele já era. Ele já era. Ele já estava. Sacode os quatro do teu lado e fala: o evangelho é muito simples. E fala para ele sem constrangimento, fala: e toda complicação é culpa nossa. Você está passando problema na tua vida, você que causou ele. Você está com alguma crise hoje, é porque você entrou nessa crise. Vamos voltar para Jesus, Lagoinha. Vamos correr para a simplicidade daquele que é o alfa. Vamos dar um glória a Deus aqui comigo. Vamos exaltá-lo, vamos louvá-lo, vamos glorificá-lo. Vamos para aquele que é digno, vamos para esse lugar. Toda glória, todo domínio, todo governo, todo reino, ele nasce ali em Belém. Essa encarnação, ele não está revelando um novo Deus. Jesus não está revelando um novo Deus. Jesus está se revelando o mesmo Deus, só que agora com uma diferença: um Deus que vai ao nosso encontro pessoalmente. Um Deus que vem ao nosso encontro. Eu posso ouvir um amém, gente? Então quando a gente esse ano, no ano da aliança, a gente olha para Jesus, você pode ter certeza que a gente vai ver o caráter de Deus. A gente vai ver o coração de Deus, a gente vai ver o pensamento de Deus, a gente vai ver a misericórdia de Deus, aleluia. Jesus é Deus sem véu. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Jesus é o próprio Deus sem sombra, sem cortina nenhuma. O que eu e você precisamos fazer é voltar para olhar para Jesus. Não é para você olhar para Deus Pai comparando Deus com seu Pai. Não é para você olhar para o caráter de Deus comparando com o caráter de pessoas mau caráter. Não é para você levar para Deus uma referência de perdão de pessoas que não te perdoaram.
é para partir de Jesus e dele somente. Eu e você sabemos qual é o caráter de Deus, qual é o coração de Deus, quão grande é a misericórdia de Deus. É a partir dele e dele somente. Quer saber porque você não dorme à noite? Porque seu último pensamento da noite não é Jesus, são pessoas que não tem nada a ver com a tua vida. Sabe por que você tem problema emocional? Porque você está preocupado com gente que não está nem aí para você. Ao invés de você colocar suas emoções naquele que te ama, Jesus não é o centro da tua vida. Você perdeu o equilíbrio da vida, a base da vida, a paz da vida. Sabe por que você não consegue perdoar? Porque você não está tendo Jesus como a base, o símbolo de perdão na tua história. É olhar para... Não é sobre as pessoas, não é sobre você. A sua vida você já deu para Ele. Você já entregou a sua vida. Você vai pegar a vida dele e vai colocar aqui, ó. Você vai dormir em paz. Fala para quem está do teu lado, você vai dormir em paz. Que seu pensamento vai estar em Jesus. Aí hoje, ao invés de você estar pensando em Jesus, você está no TikTok, você está no Instagram, vendo a vida de gente que não tem nada para te dar, não tem nada para te oferecer. Você está enchendo a sua cabeça de coisas que não vai te levar para lugar nenhum, não vai mudar nada na tua vida. Você está comparando a tua vida com a vida de uma pessoa, ao invés de comparar com a vida de Jesus. Você está pensando na vida de alguém, ao invés de estar pensando na vida de Jesus. Alguém me ajuda a pregar aqui? Cristo, Ele é a prova da coeternidade, Ele é a prova da coigualdade. Ele está falando assim com a gente: olha para mim, vem para mim, porque o que você não está entendendo com o tempo, eu já sou. Eu já estou em 2026, eu já estou em 2027. Jesus, Ele não é um detalhe na nossa fé, Ele é tudo na nossa fé. Jesus, Ele não é um ponto na nossa fé, Ele é tudo. Por isso um cristão, para adorar a Deus, ele não precisa de nada. Ele precisa de Jesus. Ele não precisa de ninguém. Ele precisa de Jesus. Olha para umas 3 pessoas do teu lado: você só precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus. Ah, mas eu estou muito frustrado com o pastor. Nenhum pastor vai preencher seu coração. Ah, mas eu estou muito frustrado com aquele líder, com aquela líder. Nenhum líder vai cumprir ou vai suprir o teu coração. Nenhum marido vai suprir teu coração. Nenhuma esposa vai suprir teu coração. Nenhum filho ou filha, por mais maravilhosa que seja, vai suprir o teu coração. O que está acontecendo com você é que você se afastou de Jesus. Você parou de colocar o teu foco em Jesus. E Ele está dizendo: hoje eu estou aqui. Eu sou eterno. Eu sou o mesmo ontem. Eu sou o mesmo hoje. Eu sou o mesmo para sempre. Corra para mim. Segunda realidade: Jesus é a palavra viva. Jesus é a palavra viva. João 1, versículo 3 fala: todas as coisas foram feitas a partir, por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Jesus, ele não foi um espectador da criação. Ele é o autor da criação. Quando nós estamos falando de Jesus aqui hoje, à medida que a gente está falando aqui, meu querido, seu problema vai lá para baixo. Sua dor some do corpo. Aquilo que te preocupou até você entrar nesse estacionamento, você não está nem pensando mais. Seu telefone está guardado no bolso, porque aquele que é o centro, aquele que é a atenção, começa a tomar conta da tua mente. Do teu coração vai ficando tudo, depois eu resolvo. Isso aqui Deus vai fazer, eu quero olhar para Ele, eu quero pensar nele, eu quero meu coração firmado nele. Quem está pegando essa palavra aqui? Ele criou, a própria palavra de Deus, era Deus criando, era Ele, a fala. Aquele que é a palavra criadora é o próprio Cristo. O que isso significa? Eu vou te dar um exemplo prático aqui que eu anotei. É como o mar. Já parou para pensar que o mar teve um limite? Ele só falou que havia as... Não, ele colocou um limite no mar. Quem colocou o limite no mar foi a palavra, foi o próprio Cristo. Você vai até aqui.
Foi Ele que colocou limite na criação. Você vai frutificar até aqui, você vai dar esse fruto. Tem palavra, Ele está liberado, Ele está em tudo. Quem está pegando essa palavra comigo? Ele está em tudo, Ele é uma palavra viva. Você está vivo aqui porque Ele falou: Garley, você vai viver hoje. Juliano, você vai viver hoje. Michael, você vai viver hoje. Ele foi falando com cada um de: você vai viver hoje. Eu tenho vida para você, eu tenho um fôlego de vida para você. Você vai até tal lugar, você vai chegar em Orlando, você vai estar na Flórida. Vai cair 1000 ao teu lado, vai cair 10.000 à tua direita. Você não vai ser atingido. Nós estamos aqui porque nós estamos debaixo de uma palavra viva. Você pode exaltá-lo nesse dia. É a palavra de Deus, não somos nós, é aquele que criou, é a palavra que Ele liberou. O vento só está soprando porque Ele falou: sopra para lá, sopra para cá. As galáxias só estão girando e acontecendo por causa dEle. O nosso coração só está batendo agora porque Ele disse: bate. Ele falou: bate. Bate, eu permito que você viva. Nada nesse mundo é autônomo, gente. Nada nesse mundo ele é sustentado pelo sopro da vida de Jesus. Jesus soprou, Jesus falou: é Cristo que salva, gente. É Cristo que cria, é Cristo que sustenta. Não tem um átomo sequer no universo que não saiba quem é Jesus. Vou falar de novo: não há um átomo sequer nessa terra que não saiba quem é Jesus. E você está aí esforçando, endividando para tentar ser conhecido. Criou um problema emocional, criou um problema no casamento, criou um problema com as pessoas, porque você quer ser conhecido. Não tem como. Você vai morrer, vai passar tudo. Sabe o que vai ficar? Jesus, 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 Jesus. Você pode conquistar o que for. A casa que você mora hoje, daqui 30 anos vai ser a casa de alguém. Daqui 20 anos vai ser a casa de outro. O carro que você anda daqui 3 anos já está valendo menos da metade. Quem está pegando essa palavra comigo? A roupa que você se endividou para comprar, daqui 1 ano ela está guardada no armário. Você não quer nem mais saber da tua roupa porque não vale nada. O que vale é o nosso Senhor Jesus da nossa vida. Alguém me ajuda a pregar e dar um glória a Ele em nome de Jesus. Ele é a luz que vence as trevas. Diga para quem está do teu lado: a luz vence as trevas. Versículo 5 fala: a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram derrotá-la. Desde Gênesis, meus queridos, as trevas elas são esse símbolo de caos, símbolo de pecado, símbolo de opressão, símbolo de morte. Quando Jesus vem, meu irmão, a luz entra na história. Quando Jesus vem, algo acontece na nossa vida, ilumina, muda a nossa vida, não tem como explicar. É ou não é verdade? Quem tem esse testemunho para dizer? Jesus entrou na minha vida, aconteceu alguma coisa, sacudiu alguma coisa dentro de mim. João, ele está afirmando algo muito poderoso. Ele está dizendo o seguinte: as trevas não têm autoridade sobre Jesus. Vou repetir: as trevas não têm autoridade sobre Jesus. Não são iguais. Luz e trevas não são iguais. Não existe, olha para mim, não existe competição entre luz e trevas. Isso tem que ficar claro. Não existe competição entre luz e trevas. Não existe equilíbrio entre bem e mal. Muitos de nós estamos tratando as trevas como se ela fosse uma força. Como se você, para acender uma luz no quarto, você tivesse que fazer uma força para aquela luz acender. Não tem jeito, meu irmão. Quando a luz chega, a treva vai embora. Você não pegou o que eu estou falando. Talvez você entrou aqui hoje com um pensamento de trevas. A luz está iluminando a tua mente agora. A luz está iluminando. Quando a luz entra no teu casamento, acabou a separação, acabou o adultério, acabou a violência, acabou o desrespeito. Quem está pegando essa palavra comigo aqui? Quando a luz entra, meu irmão, a glória chega. A luz, ela não luta com a escuridão. Ela não luta com a escuridão. A luz, ela simplesmente chega. Quem está pegando essa palavra? A luz, ela aparece, ela chega, a escuridão na hora desaparece.
por mais densa que seja a escuridão, você acendeu ali o fósforo, acabou. Está tudo escuro, acendeu a vela, acabou aquela escuridão. Não tem lugar. Quem está pegando aqui comigo essa palavra? Eu quero liberar essa palavra na tua vida. Você pode levantar a tua mão. A sua escuridão não é um problema para Jesus. Aquilo que você não está conseguindo enxergar não é um problema para Jesus. É um convite para Ele entrar. É um convite para Ele chegar. Vou falar de novo. A escuridão que talvez você tenha andado não é um problema para Deus, não é um desafio para Deus. Na verdade é você dizendo: Deus, entra nesse lugar que está escuro agora, entra nessa circunstância que eu não estou conseguindo enxergar agora. Jesus está dizendo: eu entro, e onde eu entro as trevas vão bater em retirada hoje. Isso é uma palavra profética. Seja uma treva emocional, seja uma treva espiritual, seja uma treva familiar, seja uma treva ministerial, quando Jesus chega, elas pedem o direito de permanecer. É a luz que chegou na tua vida hoje, é a luz que chega na igreja hoje. Ele é a luz, Ele é a luz. Vamos ver com as tuas mãos mesmo no teu lugar e louve Jesus, adore a Ele, olhe para Ele, creia na luz entrando na tua casa, creia na luz entrando nas tuas emoções, creia que a luz está entrando, a treva não tem como resistir, não tem como resistir. Creia na luz entrando no teu corpo, na tua saúde, creia na luz entrando sobre a vida dos teus filhos, iluminando os olhos dos teus filhos, iluminando a tua casa, iluminando a tua família. Jesus, o verbo que se fez carne, Ele é a luz dos homens. Jesus, Jesus, Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Tu és a luz, Tu és a luz. Quarta realidade: Ele se fez carne e Ele habitou entre nós. Diga para quem está do teu lado: Ele habitou entre nós. Versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós servimos um Deus que Ele não fingiu ser humano, não. Ele foi humano. Quem está pegando essa palavra comigo? Nós servimos um Deus vivo, poderoso, gente. Esse é o milagre da encarnação. Quantos creem que Ele veio em carne? Pode dar um glória a Deus no seu lugar. Ele teve fome, Ele chorou, Ele sentiu dor, Ele andou cansado, Ele foi rejeitado, Ele foi tentado, Ele foi traído, Ele foi pisado, mas Ele viveu tudo isso sem pecado. A palavra que fala que Ele veio e habitou entre nós, diga comigo: habitou entre nós. Essa é a palavra grega que quer dizer Ele tabernaculou entre nós. Jesus, Ele veio e Ele construiu Ele era a tenda que havia e carregava a presença de Deus. A palavra fala que Ele se fez tenda humana. Ou seja, a Shekinah, a glória, a vida e a presença de Deus que as pessoas iam para poder experimentar dessa presença. A palavra fala: Ele se tornou essa presença, Ele manifestou a presença. Eu posso ouvir um glória a Deus aqui? Você está pegando essa palavra comigo nesse dia? A palavra habitou significa isso. Ou seja, a glória não está mais numa tenda, a glória não está mais num prédio, a glória não está mais numa catedral. Quem está pegando essa palavra comigo? A glória agora tem um nome, essa presença tem um nome, e essa presença andou entre eles e anda entre nós. A glória de Deus escolheu morar na poeira da sociedade. A glória de Deus, a presença manifesta do Pai, não veio visitar, veio habitar.
ela não vem só ficar perto de nós, ela vem fazer parte da história antes de Cristo e depois de Cristo. O mundo foi marcado, o planeta foi marcado para antes e depois disso, porque nós servimos um Deus que não está salvando a distância. Nós servimos um Deus que sentou na mesa. Diga para uns 3 do teu lado: eu sirvo um Deus que sentou na mesa. Que sentou à mesa, na mesa não, né? À mesa. A gente senta na cadeira, né? Sentou à mesa. Nós servimos um Deus que você pode aplaudir o Senhor, que sentou à mesa, que se colocou com cada um de nós. Nós estamos aqui diante de um Deus que conhece a sua dor, que conhece a sua lágrima, que conhece o seu problema, e está dizendo para você: larga isso hoje e recebe a minha vida, que eu te dou a minha. Recebe a minha vida, me dá a tua vida, eu te dou a minha própria vida. Você pode ficar em pé no teu lugar, Lagoinha Orlando Church. Jesus, fica em pé no teu lugar. Ele revela o próprio Pai. Você pode erguer suas mãos e agradecer, porque Ele revela o próprio Pai. Você quer conhecer a Deus? Não é conhecendo simplesmente um homem. Você quer conhecer a Deus? Não é conhecer simplesmente uma doutrina de uma igreja. Quer conhecer a Deus? Não é simplesmente olhar para pessoas. Quer conhecer a Deus? Ele está dizendo: olhe para Jesus. É Ele quem revela quem é Deus. É Ele. Se você veio adorá-lo, vamos adorá-lo nesse dia. Olhe para Ele, corra para Ele. Versículo 18, ele fala: ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, Ele tornou Deus conhecido. Quer conhecer a Deus? Eu recebo sempre essas perguntas: Pastor André, você tem uma palavra para mim? A palavra é: vai ler a Bíblia, meu filho. Eu preciso de uma palavra profética. Vai ler a Bíblia. Pastor, me dá uma palavra. Vai ler a Bíblia. Fala para os quadros do teu lado: vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, meu filho. Vai orar. Vai ler a Bíblia. Sacode aí uns quadros do teu lado e fala: vamos ler a Bíblia, gente. Fala para ele: olha para Jesus. Pastor, eu quero conhecer Deus. O que eu faço para conhecer Deus? Olha para Jesus. Corra para a Bíblia, corra para a palavra. Quem está pegando esse nome de Jesus? Você não precisa de mais uma palavra profética, você precisa de Bíblia, meu querido. Você não precisa de mais uma manifestação para arrepiar você. Você precisa de Bíblia, minha querida. Quem está pegando essa palavra comigo? Você não precisa de mais um movimento, você precisa de Bíblia. E na Bíblia está escrito: o Verbo se fez carne, Ele é a palavra. A palavra já está revelada e Ele revela o coração do Pai. Toda a humanidade, ela buscou conhecer a Deus, buscou de várias formas. Olhe para mim. Nós temos tentado buscar a Deus de várias formas, e elas nunca vão ser suficientes. Chega. Nós vamos buscar a Deus pela palavra e por Cristo. Sistema religioso, sacrifício, templos, filosofias, teologias, moralidade. Tem como? João afirma: quer conhecer Deus? Não vai ser o templo que você vai construir, não vai ser a virada maravilhosa que você vai fazer. Quer conhecer Deus? Não vai ser o tanto de sacrifício que você vai fazer. Quer conhecer Deus? Não é a sua moral, que ninguém aqui tem moral de nada. Quer conhecer a Deus? Ele deixou claro: Jesus revela quem é Deus. Conheça Jesus que você vai conhecer Deus. Conheça Jesus que você vai conhecer Deus. Conheça Jesus, ame Jesus, busque a Jesus e você vai conhecer Deus. Quer saber quem é Deus? Olha para Jesus. Quer saber quando Ele toca um leproso? É Deus tocando o leproso. Quando Ele perdoa um pecador, é Deus perdoando o pecador. Quando Ele chora lá em Betânia, é Deus chorando por aqueles que sofrem. Quando Ele se entrega na cruz, é Deus dizendo: eu vou te amar até o fim. Quem está pegando a palavra de Deus aqui hoje? Qual é a teologia perfeita? Qual é a teologia perfeita? Jesus é
a imagem perfeita do Deus invisível. É Jesus. Sem Jesus, gente, toda teologia é cega. Qualquer teologia que te tira de Jesus é heresia. Heresia, é mentira. Ele é o cumprimento de todas as coisas. É Jesus. Jesus, ele não é um capítulo da nossa fé. Jesus, ele é o livro inteiro. Eu estou aqui hoje, nesse primeiro domingo de 2026, para te encorajar no ano da aliança. Para te dizer que Jesus não é parte da sua vida espiritual. E você tem a sua outra vida. Não existe isso. Para nós cristãos, temos que entender, Jesus, ele é a nossa vida. Vou repetir, Jesus não é parte da sua vida. Ele é a sua vida. Quando Jesus é o centro da nossa vida, gente, tudo começa a encontrar o seu lugar, tudo começa a encaixar. Alguém me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Quando Jesus ele sai do centro, tudo começa a desorganizar. Tudo começa a desorganizar. É o seu sonho, é a sua vontade, é a sua ambição, é o que você pensa, é do jeito que você quer fazer. Mas quando Jesus vem para o centro, tudo começa a encaixar. Tudo começa a encaixar. Quem está pegando essa palavra comigo? Eu creio, levanta a tua mão. Eu creio que a igreja precisa voltar para Cristo. A igreja precisa voltar a pregar Cristo. A igreja precisa voltar para Cristo. A igreja precisa refletir Cristo. A igreja precisa depender de Cristo. Porque sem Cristo, meu querido, não há igreja. O resto é balela. A igreja é Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. Eu posso ouvir um amém? Não há igreja sem Jesus. Sem Cristo não há igreja. Deus é eterno, ele entra na história. Feche seus olhos no seu lugar. O Deus é eterno, ele entra na história. Mas ele não quer ficar só na história, ele quer entrar na nossa vida. Ele quer entrar nessa segunda-feira, nessa terça-feira. Ele não quer ser só um visitante no domingo da tua vida, não. Ele quer habitar na decisão que você tem para tomar na terça-feira. É uma entrega total. Não é só um ajuste moral, não. É uma substituição de vida. Você está dizendo hoje, Jesus, eu te dou a minha vida e eu recebo a tua vida. Eu te dou a minha vida, eu te dou minha casa, eu te dou minhas decisões, eu te dou o que eu estou pensando agora. Você pode erguer suas mãos o mais alto no teu lugar, nós vamos adorá-lo. Corra para Ele, Ele está aqui agora. Ele te chama. Ele te chama nesse dia. Ele é Deus de vida, Ele é Deus de misericórdia. Olhe para Ele, corra para Ele hoje. Glória a Deus, que tempo maravilhoso nós vivemos. Como é importante ter você aqui conosco. Quero deixar aqui com você a oportunidade para deixar seu testemunho, seu pedido de oração nos comentários. A sua palavra é muito importante para nós. E aqui sempre vamos vivendo em adoração, em palavra, em comunhão. Não com você assistindo o culto, mas você também sendo parte do culto ao nosso poderoso Senhor Jesus. Que Ele te abençoe e até o nosso próximo encontro.